Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Hoje estamos recebendo o grande professor Jeffrey Sachs para discutir a possibilidade de uma guerra por causa de Taiwan. Então, mais uma vez, obrigado por voltar ao programa. Glenn, é ótimo com você como sempre. Obrigado. Então, bem, existe um grande risco de que essa rivalidade econômica entre os Estados Unidos e a China possa escalar para uma guerra. E se uma guerra acontecer, Taiwan parece ser o gatilho mais provável. Por isso, quero primeiro perguntar, você vê um caminho para que Taiwan se torne outra Ucrânia? Ou seja, uma guerra por procuração, que corre o risco de se transformar em uma guerra mais ampla e direta? Com certeza. Existem muitos paralelos com a Ucrânia. A Ucrânia se tornou, na mente americana, um território contestado em uma disputa com a Rússia sobre quem controlaria o país. É uma questão estranha. A resposta, no caso da Ucrânia, deveria ter sido que o país permaneceria neutro, como previa sua Constituição original e como seu governo queria há 15 anos. Mas para os E2, a neutralidade não era suficiente. Assim, os Estados Unidos participaram de um golpe em 2014 que trouxe um governo pró-OTAN. E houve uma disputa que, claro, se transformou em uma guerra devastadora pelo futuro da Ucrânia. Taiwan, obviamente, tem raízes históricas completamente diferentes, mas há uma espécie de disputa em andamento. E assim como no caso da Ucrânia, também envolve uma política taiwanesa muito ativa. Taiwan é um lugar de complexidade na história chinesa. Complexity in Chinese history, and without the long panorama. E sem o longo panorama, Taiwan fazia parte da dinastia Qing, até que o Japão a tomou como colônia em 1895, após vencer a Primeira Guerra Sino-Japonesa. O Japão governou Taiwan como colônia de 1895 a 1945. Naquela época, quando o Japão foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, Taiwan retornou à China, que então era a República da China, sob o comando de Chiang Kai-shek. Mas logo depois disso, uma guerra civil eclodiu na China, entre o lado liderado pelos comunistas, sob Mao Zedong, e o governo nacionalista da República da China, sob Chiang Kai-shek. Em 1949, os comunistas declararam a fundação da República Popular da China, com a capital em Pequim. Chiang Kai-shek, derrotado, evacuou para a ilha de Taiwan e declarou o governo da República da China, com a capital em Taipei. Of China, with the capital in Taipei. And that's the roots of today's E essa é a raiz da complexidade atual. Em 1949, havia dois concorrentes. Um havia conquistado o continente, o outro havia se retirado para a ilha. Ambos declararam uma só China. O governo do continente declarou a República Popular da China como governante de toda a China, ou seja, da Ásia continental, Taiwan e outras ilhas. Enquanto Taiwan declarou a República da China como governante de uma só China, continente e ilhas. Mas é claro, a República da China controlava apenas Taiwan e as ilhas ao redor, enquanto a República Popular da China controlava o continente e o vasto território e população da China. Mas de ambos os lados do Estreito de Taiwan, existia a ideia de uma só China, apenas disputando quem governaria a China. Bem, novamente, as complexidades são enormes, mas os Estados Unidos foram aliados da República da China na Segunda Guerra Mundial e eram fervorosamente anticomunistas após a Segunda Guerra Mundial. Assim, quando a Guerra Civil terminou, os Estados Unidos continuaram a reconhecer a República da China na ilha de Taiwan e não reconheceram a República Popular da China. Claro que a imensa maioria da China estava no continente. E, portanto, era governada pela República Popular da China. As Nações Unidas reconheceram esse fato contra a oposição dos Estados Unidos em 1971. Assim, o assento da China na ONU e no Conselho de Segurança, que havia sido ocupado por Taiwan, isto é, pela República da China, desde a fundação da ONU até 1971, passou para a República Popular da China. Agora Taiwan não estava mais representada na ONU. E o continente, a República Popular da China, declarou que relações diplomáticas com a RPC por qualquer outro país
significavam que esse país subscreveria a política de uma só China, que havia apenas um governo chinês, que ele representava toda a China, e que esse governo era a República Popular da China, com sua capital em Pequim. Assim, em todo o mundo, quase todos os países, que na época eram algumas dezenas, mas agora são muito poucos, reconheciam a República da China. Os Estados Unidos mudaram seu reconhecimento dessa forma em 1979, encerrando o reconhecimento da República da China em Taiwan e reconhecendo diplomaticamente a República Popular da China. Diplomatically recognizing the People's Republic of China, and that also initiated an era of E isso também iniciou uma era de relações econômicas próximas entre o que era então uma China continental bastante pobre e os Estados Unidos. A China continental tornou-se produtora de muitos bens industriais básicos, insumos e operações de montagem para a economia dos Estados-membros. Com base nisso, a República Popular da China experimentou um crescimento econômico notável. Pode-se dizer, com razão, acredito eu, que este foi o maior período de reforma econômica da história mundial, talvez de 1980 até agora, tornando-se uma economia extremamente sofisticada, moderna e tecnologicamente avançada. Uma economia que, em tamanho absoluto, de acordo com a paridade do poder de compra, agora é maior do que a economia dos Estados Unidos. Bem, tudo isso fez com que, por algumas décadas, Taiwan ficasse à margem. Mas quando os Estados Unidos mudaram seu reconhecimento diplomático, também aprovaram uma legislação dizendo que continuariam a apoiar o status de Taiwan e rejeitariam qualquer reunificação forçada da ilha com o continente. Enquanto isso, o continente afirmou, é claro, que Taiwan faz parte de uma só China. E, na verdade, Taiwan disse que sim. Taiwan faz parte de uma só China, sob a Constituição da República da China, que ainda prevalece. A ideia para Taiwan e para os Estados Unidos era que Taiwan teria um caminho de autonomia, digamos, independência de fato, não no sentido político e soberano, mas no sentido prático, no dia a dia da política, economia e governança, e que os Estados Unidos protegeriam Taiwan contra qualquer tentativa de reunificação forçada por parte do continente. Reunification attempted by the mainland. That's more or less a description of the status quo. Isso é mais ou menos uma descrição do status quo atual. Mas as coisas ficaram muito mais complicadas, se me permite dizer. O motivo é que tanto Taiwan quanto o continente se tornaram extraordinariamente bem-sucedidos economicamente. E isso também levou a grandes mudanças políticas e geopolíticas. No caso de Taiwan, esse grande boom, na verdade, começou antes do boom do continente. O boom de Taiwan começou na década de 1960, e o país se tornou uma das economias tigres asiáticas, crescendo muito rapidamente. Depois, a partir da década de 1990, Taiwan passou a abrigar a fabricação de chips semicondutores mais avançada do mundo, com a TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation. Essa empresa produz cerca de 90% ou mais dos chips mais avançados do mundo. Of the most advanced chips in the whole world. So Taiwan achieved a spectacular economic. Taiwan alcançou um sucesso econômico espetacular. Nesse contexto, Chiang Kai-shek, o governante original, morreu em 1975. Logo depois, seu filho se tornou o segundo governante de um governo que, na época, era autoritário. Mas, a partir dos anos 1980, Taiwan começou a se liberalizar e se democratizar. Nos anos 1990, passou para um sistema democrático eleitoral e, em 1996, elegeu seu primeiro presidente democraticamente escolhido. Assim, o caminho político de Taiwan tornou-se uma democracia. Ao mesmo tempo, cerca de 15 ou 20 anos após o avanço de Taiwan, digamos cerca de 15 anos, a China começou sua rápida ascensão. A China experimentou um crescimento econômico incrível por cerca de 40 anos, aproximadamente 10% ao ano. No caso da China, isso provocou uma reação geopolítica dos Estados Unidos. A reação geopolítica foi que a classe política dos Estados Unidos passou a ver a China primeiro como uma preocupação, depois como uma ameaça, e agora, embora o termo nem sempre seja usado, de fato como um inimigo. Isso é, na minha opinião, um grande equívoco.
É uma espécie de paranoia ou uma tentativa dos Estados Unidos de manter uma hegemonia que já não possuem. Acredito que os das 2M têm delírios de poder. Estou falando da classe política dos Estados Unidos. Eles não entendem que estamos em um mundo multipolar. Eles querem viver em um mundo liderado apenas pelos Estados Unidos. A China é uma afronta a isso. Então, começando há cerca de uma década, os Estados Unidos passaram a adotar políticas bastante hostis em relação à China. E você mencionou a guerra comercial como um desses instrumentos, mas vai muito além da guerra comercial. Isso se estende ao aumento militar no leste asiático, nas Filipinas, na Coreia, no Japão e em outras bases militares dos Estados Unidos. Se estende à diplomacia, criando instrumentos anti-China, como o Quad ou o AUKUS. Se estende às proibições de exportação de tecnologia e tentativas explícitas de conter o crescimento da China. E isso já acontece há uma década. Finalmente, vamos recolocar Taiwan nessa história. Dentro de Taiwan, há uma tendência de longo prazo em direção ao desejo de independência, um sistema democrático, uma nova geração de jovens sem os laços emocionais ou experienciais com o continente, ao contrário de seus pais e avós. E assim, há um movimento crescente em direção à independência. Do lado continental, há um movimento crescente, com poder político, militar e financeiro, insistindo: de jeito nenhum, agora estamos reunificados. No way. We are now reunified. Believe it, because China is so strong. Acredite, porque a China é muito forte. E do lado dos Estados Unidos, há, por um lado, angústia em relação à força da China. Existe uma tentativa bastante ampla de enfraquecer a China de qualquer maneira. E para políticos americanos mal intencionados, eu diria perigosos, eles veem Taiwan como algo para usar contra a China. Da mesma forma que muitos nos Estados Unidos viam a Ucrânia como algo para provocar a Rússia. O apoio dos Estados Unidos à entrada da Ucrânia na OTAN era principalmente sobre os Estados Unidos e enfraquecer a Rússia, não sobre a própria Ucrânia, que acabou perdendo feio nessa guerra por procuração entre os Estados Unidos e a Rússia. Então, Taiwan agora faz parte de uma disputa entre a China e os Estados Unidos. E a China diz: nem pensem em intervir na nossa política interna. In our internal policy. There is one China. We have said it from the beginning. Existe uma só China. Dissemos isso desde o início. Nota de rodapé. A China também. A República da China em Taipei disse isso desde 1949. Existe uma só China. Não venham vocês, Estados Unidos, se meter no meio disso. Os Estados Unidos, por outro lado, dizem não. Estamos lá desde o começo. E temos o direito, o dever e a determinação de proteger Taiwan contra qualquer tipo de incursão militar ou reunificação forçada vinda do continente. Nem pensem em usar a força. E embora tenhamos, tecnicamente, uma política de ambiguidade estratégica sobre se apoiaríamos militarmente Taiwan, na prática, o presidente Biden já afirmou em várias ocasiões que sim, defenderíamos Taiwan. Portanto, esta é realmente uma situação muito tensa e muito perigosa. Três atores. A China, com sua capital em Pequim, a República Popular da China, diz que existe uma só China e ninguém deveria pensar diferente. E a reunificação é uma necessidade histórica. Vai acontecer. E se tiver que acontecer pela força, isso não está descartado. Taiwan está politicamente dividida em vários grupos diferentes. Aqueles que dizem para manter prudentemente o status quo, aqueles que defendem a reunificação e aqueles que defendem a independência. Portanto, a política em Taiwan é realmente muito dinâmica. E os Estados Unidos dizem: reservamos o direito de defender Taiwan. Reservamos o direito de armar Taiwan, mesmo com objeções da RPC. Reservamos o direito de visitar Taiwan e de nos reunir com políticos. É uma situação muito tensa. E me lembra muito a Ucrânia. Um passo em falso de qualquer um dos atores pode levar a um conflito devastador. Acho que é um bom ponto destacar que quase todo mundo reconhece que existe uma só China, porque frequentemente vejo jornalistas escreverem algo como: a China acha que Taiwan faz parte da China. Mas essa é, na verdade, a posição de quase todo o sistema internacional. De fato, a paz entre essas duas grandes potências, os Estados Unidos e a China,
é construída com base nessa política de uma só China. Mas a política de uma só China dos anos 70, no entanto, Suzerengs Kassamtrent, or Bistetstrud then Kupang toward Kuik. Mas parece que o problema também, que acredito, se conecta um pouco com a questão da Ucrânia, sempre foi esse incrementalismo, esses pequenos passos. Nos pequenos passos vemos mais presença e cooperação dos Estados Unidos com Taiwan, um pouco mais de laços políticos de alto nível com Taiwan, mais algumas demandas por representação política de Taiwan em instituições internacionais, e esse incrementalismo parece ser parte das preocupações da China. Por isso ela não quer ceder nem um centímetro em nenhuma negociação. Porque se ceder um centímetro, terá que esperar pelo próximo passo, por um pouco mais e mais um pouco. Mas você vê essas provocações acontecendo agora do lado americano? Como Washington enxerga isso? Eles realmente imaginam ou querem uma guerra? Porque não vejo nenhum bom resultado para ninguém. Ou isso é uma provocação deliberada? Então, ou eles buscam que os chineses recuem, ou em outras palavras, esse seria um caminho acidental para a guerra. Acho que também deveríamos dedicar mais um momento à história de Taiwan para entender a situação com precisão. Taiwan, por centenas de anos, fez parte da dinastia Qing. Isso remonta ao século XVI. Por um breve período de tempo, aproximadamente as mesmas 4 décadas em que Manhattan, Nova York, onde moro, fez parte do Império Holandês, Taiwan também esteve sob domínio holandês. Mas depois voltou ao controle chinês, primeiro sob um senhor da Guerra Ming renegado e, em seguida, sob a dinastia Qing, no final do século XVII. E por cerca de 300 anos, não havia dúvida de que fazia parte da dinastia Qing. Não era uma questão contestada. Foi o Japão que tomou Taiwan do continente na Guerra Sino-Japonesa de 1894-95. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma grande conferência de potências em Cairo, que reuniu Franklin Roosevelt, Winston Churchill e Chiang Kai-shek, o líder da República da China, e foi prometido na Conferência do Cairo que, ao final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota dos japoneses, Taiwan retornaria à China. Isso não era ambíguo, isso é claro. Em Potsdam, a conferência final, logo após a derrota dos alemães, mas antes da derrota dos japoneses, as conclusões e determinações da Conferência do Cairo foram reconfirmadas em Potsdam, Alemanha, pelos líderes da Rússia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. Então, a ideia de que Taiwan faz parte de uma só China é historicamente precisa. E isso também foi reconfirmado durante a Segunda Guerra Mundial. Depois foi reafirmado nas constituições, como eu disse, tanto da República Popular da China quanto da República da China. A questão não era se existiam 2 países separados, a questão era quem governava uma China unificada. Portanto, as questões sobre independência são questões recentes. É histórico questionar esse ponto. Na verdade, é um desenvolvimento atual. Pode-se argumentar o que quiser sobre a situação atual, mas a história não é uma história ambígua. But the history is not an ambiguous history. Claro, como Orwell disse, quem controla o presente, controla o passado, e quem controla o passado, controla o futuro. Portanto, há muitas tentativas de manipular a história passada, mas eu acho, olhando de fora, que essa é uma questão de quem governa a China, não uma questão de 2 Chinas. É claro que a evolução dos 2 lugares é bastante diferente. Pode-se admirar muito as conquistas de Taiwan e assim por diante. Pode-se rejeitar qualquer tipo de uso da força. Tudo isso faz sentido. Mas esse questionamento sobre uma China e 2 Chinas não é apenas um questionamento sobre a diplomacia dos últimos 50 anos, mas eu diria sobre a história dos últimos 300 anos ou mais. E, portanto, só queria colocar isso na mesa. Agora, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, os Estados Unidos estavam armando Taiwan. E em um comunicado em 1982,
os Estados Unidos disseram que continuariam a armar Taiwan, mas em um ritmo decrescente, que iriam gradualmente encerrar seu apoio militar. Bem, agora se passaram 43 anos, e o movimento de armar Taiwan, e a expressão usada é como um porco-espinho, para que o continente não consiga ocupar Taiwan, só cresce em Washington. Isso é, em grande parte, um jogo geopolítico, se posso colocar dessa forma. Os políticos em Washington não se importam muito com outros lugares. Eles se importam com o poder americano, a influência americana, o prestígio americano. Eles se importam com o fato de que o apoio dos Estados Unidos a Taiwan, na visão deles, é vital para a confiança do Japão e da Coreia na defesa liderada pelos americanos desses dois países e na presença dos Estados Unidos no leste asiático. Então, eles veem Taiwan um pouco como veem a Ucrânia, como uma questão de prestígio americano, credibilidade e capacidade de projetar poder. Taiwan em si, eu acho que não está no topo da mente de quase ninguém em Washington. Eles são geograficamente ignorantes, culturalmente ignorantes e muito voltados para dentro. Então, na minha experiência lidando com esses políticos, eles realmente não se importam com nenhum outro lugar. Mas eles veem o prestígio dos Estados Unidos em jogo. E quando se fala em prestígio, você sabe como isso pode facilmente se transformar em guerra. You know how easily that can convert to war. And then when war starts, the prestige question. E então, quando a guerra começa, a questão do prestígio se torna ainda mais importante. Os dominós vão cair. Todas as coisas terríveis acontecerão se não defendermos nosso prestígio. Bem, isso é claro, a ruína dos países e a ruína do mundo, esse tipo de discurso. Então eu diria que sim, seria uma espécie de guerra acidental, mas não um motivo acidental. O motivo é o poder dos Estados Unidos, a presença dos Estados no leste asiático, a determinação dos Estados Unidos, a demonstração dos Estados Unidos para o Japão, para a Coreia, para a Austrália, para as Filipinas, para o Sudeste Asiático. Estamos lá, não seremos removidos, não vamos deixar a China, ou seja, a RPC, nos intimidar. Esses são os motivos que atualmente impulsionam os Estados Unidos. Parece que, dado o histórico que você mencionou, sempre poderia haver uma solução entre Taiwan e a China continental, em termos de maior autonomia ou algo semelhante. Mas é a geopolítica que complica tudo. Como você disse, no caso da Ucrânia, o objetivo, ao que parece, é criar uma Europa sem a Rússia, empurrando-os para a Ásia. Mas com Taiwan, a questão é muito importante para a arquitetura de segurança regional, como parte dessa cadeia de ilhas, e também como uma possível forma de implementar o cerco econômico à China, especialmente agora que está se tornando mais difícil competir economicamente. Bem, isso levanta outro ponto que está em linha com o que temos discutido. Mas há mais duas características que são importantes. Primeiro, na visão do continente, o mundo exterior está tentando enfraquecer, destruir ou dividir a China. Isso não está errado, e também faz parte da experiência histórica. Não é totalmente correto, pois isso pode se referir principalmente a alguns políticos intempestivos dos Estados Unidos. Mas eles existem. Isso é real. Então, a China tem o seu chamado século de humilhação, no qual potências estrangeiras dividiram, enfraqueceram e de muitas maneiras devastaram a China, começando com os britânicos, como geralmente acontece, em 1839, na Primeira Guerra do Ópio. Depois vieram os franceses e britânicos na Segunda Guerra do Ópio, em meados do século. Houve uma grande guerra civil na China que surgiu disso, a rebelião Taiping, como é chamada pelos historiadores ocidentais. Essa foi talvez a maior guerra civil da história mundial, com dezenas de milhões de mortes. Depois, houve as incursões no final do século, sendo a mais grave a invasão japonesa da China, em 1894-95, na qual Taiwan foi perdida, e a Coreia deu o primeiro passo para se tornar uma colônia, o que aconteceu em 1910. Depois, é claro, o Japão invadiu a China em 1931 e devastou o país em guerra até 1945, com uma estimativa de 10 a 20 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial como resultado da Guerra Japonesa.
Portanto, do ponto de vista chinês, nunca mais a China será dividida por forças externas. Again will China be divided from the outside. And so there's a particular neuralgia about E por isso, existe uma neuralgia particular em relação a Taiwan. Olha só, eles estão nisso de novo. Eles querem nos enfraquecer. Eles querem nos dividir. Isso foi uma devastação completa. Do lado dos Estados, os Estados têm sido um inimigo da China comunista, porque os Estados têm esse profundo anticomunismo em sua mentalidade, mesmo quando o termo é com características chinesas, assim chamado. Trata-se de uma economia mista, super sofisticada, capital privado em abundância, economia mista, também um setor público. Mas na mentalidade dos Estados Unidos, o comunismo tem sido o mal por um século, desde a Revolução Bolchevique. E no caso da China, já com a fundação da República Popular da China, os Estados Unidos apoiaram Taiwan nessa guerra contra o comunismo. E então, em 2001, John Foster Dulles, que viria a se tornar o fervoroso secretário de Estado anticomunista dos Estados Unidos sob Dwight Eisenhower, identificou a chamada Primeira Cadeia de Ilhas, que é um arquipélago que os Estados Unidos defenderiam, incluindo Taiwan, Japão, Filipinas e Guam. A ideia era que, se os Estados Unidos controlassem essa cadeia, limitariam o acesso da China, incluindo o acesso de submarinos e o acesso naval de forma geral, ao amplo Oceano Pacífico. Isso confinaria a China, ameaçaria as rotas marítimas chinesas e possibilitaria estrangulamentos sobre o suprimento de alimentos e recursos energéticos da China vindos do exterior. Aquela primeira cadeia de ilhas tornou-se parte da doutrina militar dos Estados Unidos. A China entende isso. Isso é, novamente, parte do que agora é quase uma guerra fria, ou talvez uma guerra fria, entre os Estados Unidos e a China. E esse é mais um motivo pelo qual existe essa profundidade. Não apenas, talvez, a impressão simbólica do poder americano ou o desejo de enfraquecer a China, mas também doutrina militar e estratégica. Do lado chinês, há uma profunda consciência histórica e uma determinação de não voltar a ser submetida às potências ocidentais que causaram tanta devastação, ou ao Japão, que, como ele próprio disse, no final do século XIX, juntou-se ao clube imperialista ocidental. Acho que essa história e ideologia são muito importantes, porque quando você acaba em uma situação estratégica em que o vencedor leva tudo e nenhum dos lados está disposto a ceder, geralmente você está entrando em um território muito perigoso. E quando isso envolve as duas maiores potências do sistema internacional, realmente temos um problema. Mas é isso, professor Sachs. Muito obrigado, como sempre, pelo seu tempo. Sei que o senhor é um homem muito ocupado. No matter of more, precisa seu tempo. Só para dizer, precisamos acima de tudo de prudência e paz aqui, porque se não fosse pela interferência dos Estados Unidos, tenho certeza de que do outro lado do estreito haveria uma solução para essas questões, que seria pacífica, sensata e especialmente pragmática. E se o mundo, e Deus nos ajude e os políticos dos Estados Unidos, forem pragmáticos e prudentes, então a paz prevalecerá. Se forem iludidos, como foram na Ucrânia, impulsivos, arrogantes, imprudentes, provocativos, externo Taiwan pode se tornar um perigo para vocês de Penuthan. Taiwan could become a flashpoint, and a very dangerous one. Esse é um ótimo alerta. Então, mais uma vez, obrigado. Foi ótimo estar com você. Tchau. Até logo. Tchau, tchau. Bye-bye.